Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. E os sinos do Sinai estão retumbando. Estão avisando que Jesus está voltando. O Messias está voltando. Muito bem, sem muitas. Hoje é sabadão, então nós temos bastante tempo para conversarmos. Não precisamos correr. Está tudo bem. Hoje vamos falar de Sofonias. Antes de falar de Sofonias, quero falar sobre um jovem ele era amigo dos amigos de Jó. Provavelmente Eliú, seu nome, ou ele era parente dos amigos de Jó, ou ele era tipo assim um aprendente, um discípulo. Ele era um estagiário no grande fórum da cidade, onde Jó e seus 3 amigos ministravam. Pelo menos uma vez por semana eu ouço o livro de Jó. Hoje eu acordei lá pelas 2 e comecei a ouvir. Fui até o capítulo 37. Acho que eu não terminei o capítulo 37. Do 32 ao 37 é a fala de Eliú. Eliú fica indignado com os 3 amigos de Jó que não conseguem rebatê-lo. Então ele pede licença, reconhece a sua pequenez, mas diz que precisa falar porque é importante. De fato, Eliú fala muito bem. Só que quando chega no capítulo 33 ou 34, eu percebi uma transformação em Eliú. No primeiro momento, e eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, pareceu-me muita ignorância demais. Mas aí eu tive observando mais demoradamente e um detalhe me chamou a atenção. Ele não obteve resposta do que disse. Jó ficou caladinho, talvez tivesse até muitas dores, pode ter até dormido durante o discurso de Eliú. E Deus também ignorou Eliú. Aí eu estava pensando, pode ser, talvez, Jó não tenha respondido Eliú, porque de algum modo o discurso de Eliú tocou o coração de Jó. Tanto é que quando Deus fala com ele, ele fala: eu falei de coisas que eu não sabia, agora estou sabendo. Pode ser que o discurso de Eliú tenha convertido o coração de Jó. Não porque ele tinha pecado, ele era inocente, mas porque ele viu naquele inocente Eliú sinceridade. Apesar de Eliú ter usado as mesmas acusações que seus amigos. Então ele acusou Jó de ser injusto, de maltratar as viúvas e os
órfãos. Mas, como ele não teve resposta, das duas uma, ou Deus e Jó tenha ignorado, ou Deus e Jó tenha de algum modo concordado com a fala de Eliú. Primeiro vamos a Jó. Como será que Jó possivelmente tenha respondido maná, arroz maná? O maná é insubstituível, é o que está escrito ali. Ai, até perdi a minha linha de pensação. Jó. Ou Jó estava cansado e não quis responder, ou Jó tenha reconhecido em Eliú um devoto de Deus sincero. Pode ser. E o próprio Deus, ao ignorar Eliú, podia estar de algum modo aprovando ele. Grupo Alfa. Eu até fiz um outro vídeo, né, negando o que eu tinha falado antes, porque eu tinha dito que Eliú era um sábio de 1,99. Porque ele começa humilde e aí depois ele fala para Jó assim: escute, quem está falando agora é um sábio. Ninguém se torna sábio do dia para a noite, a menos que, e essa é a minha teoria, que o Espírito Santo de Deus tenha usado Eliú. Porque apesar dele ter falado as mesmas coisas, falou da chuva, falou da pequenez humana, falou da soberania de Deus, apesar de ele ter mais ou menos repetido o que os amigos falaram, ele fez isso com mais pureza de alma, talvez. Você, o que acha? Você concorda com o primeiro vídeo que eu fiz sobre Eliú, chamando-o de sábio de 1,99? Ou você acha que essa segunda conclusão pode ser plausível? A conclusão de que Eliú estava imbuído do Espírito Santo de Deus. E isso acabou tocando Jó. Foi isso que fez com que ele não contestasse o discurso de Eliú. Coloque aí nos comentários o que você acha. Falar nisso, compartilha. Diz o seu gostei ou não gostei, como disse o Alexandre o Grande. Não cabeça de ovo, Alexandre o Grande, aquele comentarista lá. Se inscreva no canal, nós já passamos de 100 mil inscritos. Lembre-se, você vale 1000. E volto a dizer, os inscritos de hoje que comentarem o vídeo poderão ganhar um brinde do canal Vigia das Pessoas. Muito bem. Deus disse que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 4ª geração. Filho, neto, bisneto, trineto.
Aí vai o tataraneto? Sim, porque são 4 gerações. O pai teve 4 filhos. Deus visita a maldade do pai nos filhos até a 4ª geração. Então o pai vai gerar 4 filhos. O 4º filho é o tataraneto. E aí Deus para de visitar a maldade do pai nos filhos. E Deus disse que visita a bondade do pai nos filhos até a 1000ª geração. Ou seja, Deus prefere visitar a bondade do pai nos filhos. Por isso ele abençoou Roboão, por exemplo, que eram filhos de Davi. Abençoou Josias, que era filho de Davi. Hoje vamos falar de Sofonias, filho de Davi. Sofonias não era rei, mas ele era filho de rei. Ele era trineto do rei Josias, o rei mais santo de todos os reis de Israel. Sério? O rei Josias, ele fez uma reforma tão grande que esse rei passou para a história como o rei mais santo de Israel. E hoje vamos falar Sofonias. Eu acho tão bonitinho esse Sofonias, parece que está tocando sofona. Sofonias, Sofonias. Então ele era trineto de Josias. E diz o texto: palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filhos de Amon, rei de Judá. Amon, descendente de Davi. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. A profecia aqui, ela está falando dos inimigos de Judá e Israel. Possivelmente eles já estejam aqui em cativeiro. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. A gente notou aqui que Sofonias está falando dos povos de Judá. Só que a gente pode levar essa profecia para o tempo do fim, porque Deus diz que vai destruir o homem da face da terra, homem, animais, plantas, tudo. A terra será renovada e os santos herdarão essa terra. Quem são os santos? Todos aqueles circuncisos e incircuncisos que aceitaram o Messias como nosso Deus e Senhor. Aqui ele fala: vai exterminar aqueles que não buscam pelo Senhor, que não perguntam pelo Senhor, que não seguem a lei do Senhor. Uivai, vós, moradores de Maquites,
porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os carregados de dinheiro são destruídos. Todos aqueles gananciosos que vivem com as burras cheias só pensam em dinheiro, 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 dinheiro. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. O dia do Senhor é o julgamento no último dia. Naquele dia o seu ouro e prata não terá valor, a sua fama não terá valor. Vai ser um dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e seu sangue se derramará como pó, a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição apressada. Aqui fala, os fortes da terra, as cidades ricas, e aqui eu tremo porque eu estou na cidade, moro na cidade mais rica do país. Sim, eles também têm ouro e prata. Então a riqueza, ela vai ser desbaratada. Só que não é uma riqueza, não é uma riqueza de Salomão, por exemplo. Deus deu muita riqueza a Salomão. Aqui está falando da riqueza que é constituída em cima do couro do pobre. É a riqueza da avareza. Essa sim será destruída. Olha aqui que interessante. Ai dos que habitam na borda do mar. Aqui está falando dos povos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir até que não haja morador. E a borda do mar será de pastagens com cabanas para pastores e currais para os rebanhos. Eu fico preocupado aqui quando fala da borda do mar, porque nós estamos aqui perto da borda do mar. Na verdade, o país é uma grande borda de mar. Nós temos uma costa enorme. Desculpa, tão mal explorada, uma borda tão mal explorada, sabe? O Brasil deveria estar construindo navios, lanchas, sabe? Aviões aos montes, edificações aos pares. E nós estamos patinando. Esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração: eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em assolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará e meneará a sua mão. Eu consigo lembrar aqui, é claro, está falando de várias outras cidades também, mas eu consigo me lembrar de Babilônia. O grande rei Nabuco falava assim: eis a grande Babilônia que eu criei. Eu. Mas aí veio o fogo do céu e destruiu o reino de Babilônia. Lembra da grande estátua que o rei fez, toda de ouro? Pois é, o ouro passou.
o ouro sempre passará. Ai da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou de Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio delas, e seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os carinhas são gulosos. Não deixa o restinho para amanhã não, come tudo. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersa, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com o que te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Povo humilde e pobre não é necessariamente o povo que não tem dinheiro. É o povo simples, sabe? O povo que tem espírito não arrogante. Porque Deus nunca falou contra os ricos. Jesus falou contra os poderosos, que nem sempre eram os ricos. Muitas vezes, é claro, eles tinham muito dinheiro. Sacerdotes, sumos sacerdotes, reis. Mas a tristeza deles não era porque eles tinham muito dinheiro. Era porque eles tinham pouco Deus. Lembra? Salomão também tinha muito dinheiro, mas Salomão tinha muito Deus. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Aqui está falando da própria Jerusalém, própria Samaria. Eles voltariam para a terra e seriam exaltados como povo de Deus, mas também tem a conotação espiritual. Está falando do povo de Israel, o novo Israel. Quem é o novo Israel? Todo servo de Jesus, o Messias que virá de novo. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos. Assim diz o Senhor, vigia das pessoas. Essa foi a mensagem de Sofonias, mensagem de esperança, paz e salvação. O mundo assolado será renovado. Os assoladores da terra serão destruídos.
E Deus recolherá seu povo dos 4 cantos da terra e reunirá em Jerusalém, na Nova Jerusalém. Amém.